Geometria não euclidiana. A geometria não euclidiana é um ramo da matemática que surgiu no século XIX, como uma alternativa à geometria euclidiana, que era considerada a única geometria válida até então. Ela se concentra no estudo das propriedades geométricas de objetos no espaço bidimensional e tridimensional, mas utiliza princípios diferentes daqueles estabelecidos por Euclides em sua obra, Os Elementos. A geometria não euclidiana é baseada em axiomas e postulados diferentes daqueles da geometria euclidiana, e isso resulta em conclusões diferentes sobre as propriedades dos objetos geométricos. Por exemplo, na geometria euclidiana, o axioma das paralelas estabelece que, dada uma reta em um ponto fora dela, existe uma única reta paralela à reta dada que passa pelo ponto. Já na geometria não euclidiana, esse axioma não é válido, e existem múltiplas retas paralelas que passam pelo ponto fora da reta. Existem dois tipos principais de geometria não euclidiana: a geometria hiperbólica e a geometria esférica. Na geometria hiperbólica, as linhas são curvas e os ângulos internos de um triângulo somam menos de 180 graus. Já na geometria esférica, as linhas são curvas e os ângulos internos de um triângulo somam mais de 180 graus. A geometria não euclidiana tem aplicações em várias áreas do conhecimento, como a física, a teoria da relatividade, a teoria dos jogos e a teoria do caos. Na física, ela é utilizada para descrever a geometria do espaço-tempo, enquanto na teoria dos jogos é utilizada para modelar jogos em que as escolhas dos jogadores afetam uns aos outros. Na teoria do caos, ela é utilizada para estudar sistemas complexos e imprevisíveis. A geometria não euclidiana é importante também para o estudo de outras áreas da matemática, como a topologia e a geometria algébrica. Na topologia, ela é utilizada para estudar a estrutura geométrica de espaços topológicos, enquanto na geometria algébrica é utilizada para estudar as propriedades algébricas dos objetos geométricos. A geometria não euclidiana representa uma revolução no pensamento matemático, pois desafia as premissas e os princípios estabelecidos por Euclides em sua obra. Ela oferece novas perspectivas sobre as propriedades dos objetos geométricos e fornece um conjunto de ferramentas poderosas para a representação e a análise de objeto, em espaços bidimensionais e tridimensionais. Sua importância reside no fato de que ela amplia nosso entendimento sobre a geometria e sua aplicação em diversas áreas do conhecimento humano. Questões: o que é a geometria não euclidiana? Como surgiu a geometria não euclidiana? Quais são as propriedades geométricas estudadas pela geometria não euclidiana? Como a geometria não euclidiana se diferencia da geometria euclidiana? Qual é o axioma das paralelas na geometria euclidiana e como ele se diferencia na geometria não euclidiana? Quais são os dois tipos principais de geometria não euclidiana? Como são as linhas na geometria hiperbólica? Como são os ângulos internos de um triângulo na geometria hiperbólica? Como são as linhas na geometria esférica? Como são os ângulos internos de um triângulo na geometria esférica? Quais são as aplicações da geometria não euclidiana na física? Como a geometria não euclidiana é utilizada na teoria dos jogos? Como a geometria não euclidiana é utilizada na teoria do caos? Como a geometria não euclidiana é importante para o estudo da topologia? Como a geometria não euclidiana é importante para o estudo da geometria algébrica?